renovar você de dentro para fora. Ele começa no espírito e você vai sentir no corpo. Você que está nos assistindo, ainda esta madrugada, você vai sentir o renovo no seu corpo de forma sobrenatural. Em nome de Jesus. Amém. Dá uma salva de palmas bem forte para Jesus. Ô, benção, já senti o poder de Deus. Daqui a pouco nós vamos orar. Podeis assentar, eu quero compartilhar rapidamente uma palavra com você. Nós sabemos que hoje o trânsito está... Nossa cidade ultimamente está só misericórdia, né? O trânsito, se não é chuva, são outras coisas. Louvado seja Deus. Neste domingo nós vamos ter a nossa ceia, né? Santa Ceia. E amanhã nós vamos ter o nosso Natal solidário. Posso ouvir um glória a Deus aí? Cachorro quente, brinquedos, roupas, cabide solidário, corte de cabelo. Vai ser uma grande bênção. A comunidade vai ser abençoada. Você que está nos assistindo também está próximo à igreja. Você está convidado a trazer a sua criança para cá. É uma forma da igreja abençoar a comunidade, abençoar as pessoas. Mais uma igreja, Verbo Vivo no Brasil, sob a liderança do nosso profeta Tony Calado e sob a direção dele. E ficamos muito contentes de receber você aqui e receber você também por essa live. Eu quero compartilhar uma palavra que Deus colocou no meu coração. Vamos começar hoje. Domingo temos ceia. Olha aí, ó, senti firmeza, hein? O Paulinho. Louvado seja Deus. Evangelho de João, capítulo 6, a partir do versículo 22. Um texto conhecido da Bíblia, mas quero trazer algo para você hoje, antes de nós orarmos. A fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, quando nós ministramos a palavra para você que está nos assistindo e aqui, nós estamos embutindo fé, não a palavra do pastor, mas a Bíblia, né? Quando nós lemos a palavra, ouvimos a palavra, nós somos alimentados no Espírito para receber pela fé, porque agora é tudo pela fé. Não é isso? Depois do Cristo, foi substituído as ordenanças e entrou a fé. É pela fé que sois salvos, é pela fé que sois justificados. Tudo posso naquele que me fortalece. Amém? Então, se você tem fé, tudo é possível para aquele que crê. Amém? João capítulo 6, a partir do versículo 22. Esse texto começa dizendo que no dia seguinte, a multidão no outro lado do mar, sabendo que não houvera ali senão um barquinho e que Jesus não embarcara nele com seus discípulos, mas esses já tinham saído e ido sós. Contudo, outros barquinhos haviam chegado a Tiberíades, lugar onde eles comeram o pão, havendo o Senhor dado graças. Quando, pois, viram que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, eles entraram nos barcos e foram para Cafarnaum atrás de Jesus. E achando no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando você chegou? E respondeu Jesus: em verdade vos digo que me buscais, não porque vistes sinais, mas porque comestes o pão e vos saciaste. Esse texto que eu comecei a ler para você, a multidão estava com Jesus e ele fez mais uma multiplicação dos pães. O povo estava com fome, Jesus fez uma multiplicação dos pães. E neste momento que eu estou narrando aqui para você, Jesus se apartou deles e descobriram que Jesus não estava lá e foram atrás de Jesus. Louvado seja Deus hoje, né? Os alimentos. Eu sei que muitas pessoas passam dificuldades, mas glória a Deus que nós somos uma nação abençoada. Posso ouvir um glória a Deus aí? Há muitas pessoas que vão para outras nações e têm certos benefícios, mas uma coisa é certa, todos que voltam ou estão lá, dizem que ninguém come tão bem como no Brasil. Posso ouvir um glória a Deus aí? Tem pessoas que vêm no Brasil, presta atenção, e ficam admirados quando vão no sacolão e vê aquele monte de frutas. Há países que você vai, está dentro de um plástico, uma fruta. Há muitos países, não são poucos, que você chega no açougue e pede 1 quilo de picanha, 1 quilo de carne.
Lá só vende uns filezinhos, né? Tem um parente nosso que estava na Irlanda, ficou acho que 3 anos lá, e falou assim, eu não aguentava mais comer carne de ovelha e batata. De vez em quando tinha um franguinho, e o filé não tem isso lá não, nem tem isso aí, pastor, lá não existe. Eu tenho uma banana, que banana é coisa de brasileiro. Melão, olha aí, melancia. Este Jesus que eu estou narrando para você deu pão para o povo. E quando eles viram que Jesus não estava lá, eles saíram atrás desse Jesus. E quando o encontraram, chamaram de Rabi, né? Em hebraico quer dizer mestre. Reconheciam que Jesus era mestre, né? Jesus era judeu. Posso ouvir um glória a Deus aí? Né? Ele nasceu, ele veio, né? A salvação veio dos judeus. E chamaram ele de Rabi. E Jesus disse para ele aqui no versículo 26, e Jesus respondeu, em verdade vos digo, que vocês me procuram não porque viste sinais, mas comeste dos pães e vos fartaste. Faltava comida naquela região, e Jesus estava dizendo para eles que eles não estavam interessados, nos sinais, nas curas, na palavra de Deus, porque via de regra, preste atenção, se você lê no Novo Testamento, quase todos os sinais, quase todos os sinais que não, Jesus teve que interferir na fé da pessoa, como do paralítico. Jesus sempre falava do reino dos céus. Ele sentava e começava a falar do reino. Ele falava da palavra, as pessoas ficavam ouvindo. E quando no meio daquelas pessoas tinha muitas dúvidas, sempre aparecia alguém com um problema, um cego, um paralítico, um endemoniado. E Jesus ou expulsava o demônio, ou curava aquela pessoa, e eles ficavam maravilhados. Jesus fazia aquilo para mostrar que aquela palavra é do reino dos céus. Posso ouvir um glória a Deus aí? Por isso que Jesus disse, vocês estão aqui, não pela palavra, não pelos sinais que vocês têm visto, mas pelo pão que vocês comeram, pelo pão que vocês buscaram. E no versículo 27, pode colocar para nós aí. Jesus disse para ele, trabalhe não pela comida que perece, mas pela que subsiste a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai confirmou o seu selo. Jesus está dizendo assim, olha, vamos trabalhar, que ele está falando de trabalho mesmo, do nosso dia a dia, da sua profissão, faça isso, não somente para beneficiar você ou as outras pessoas, que isso é bom, A palavra de Deus diz que o Senhor subiu aos céus, desceu e deu dons aos homens. Mas Jesus está falando pela comida que não perece, mas para aquela que vive pela vida eterna. Ou seja, preste atenção, há coisas que na minha vida e na sua vida, nós temos que ver que nós devemos combater com a palavra. Posso ouvir um glória a Deus aí, meu irmão? Olha aqui, Jesus quando foi batizado no Rio Jordão, Jesus foi batizado por João Batista. Declare comigo, Deus sempre trabalha com autoridade. Posso ouvir um glória a Deus aí? Olha aqui, Jesus contestou João Batista. E Jesus disse assim, ô João, importa que isso permaneça. Quem batizou Jesus foi João Batista. E do céu, você conhece, veio o reconhecimento. Mas por que eu estou te falando isso aqui? Neste momento, a qual estou te narrando, Jesus, depois do batismo, teve um confronto no deserto. Se puder colocar para nós aí. Lucas capítulo 4, versículo 4. Segura o nosso texto, daqui a pouco nós vamos voltar nele. O diabo começou a contestar Jesus na palavra, presta atenção. E se você lê esse texto aqui, nos evangelhos tem, Mateus também tem isso. Mas eu separei o Lucas aqui, o versículo 4. Quando Jesus estava num propósito de 40 dias de jejum. Certamente Jesus estava com fome. E Satanás disse para ele assim, olha, se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Vendo aqui, Jesus foi tentado
Declare comigo: tentação não é pecado. Posso ouvir um glória a Deus aí, meu irmão? Tentação não é pecado. Porque o diabo sabe onde você está fraco. Ele vai te tentar onde você está fraco. E cada um está fraco em algum momento, né? Não tem super-herói aí não, viu, meu irmão? Esse negócio de santidade aqui, ó. A santidade aqui é só do Senhor. Posso ouvir um glória a Deus aí? Nós somos santos porque Ele é santo. Né? Tem gente que acha que assim, que é tão santo que, meu Deus do céu, né? Só falta colocar num pedestal. Os fariseus eram assim, sabia? Eles achavam que eles eram tão santos. Até Jesus zombava deles, eles não sabiam. Jesus falava assim: ó, vocês são tão bons, né? Porque ele contestava, Jesus estava ali falando com os bêbados, com as prostitutas, pregando a palavra. Posso ouvir um glória a Deus aí? Estava pregando a palavra e os fariseus falavam assim: olha aí, tá vendo? Como é que se pode ser pecador? Jesus falava assim: mas vocês são tão bons, né? Eles é que estão precisando de médico. Posso ouvir um glória a Deus aí, meu irmão? Cuidado, senão você fica com um grau de santidade tão grande, meu irmão. É? Até as igrejas tiveram que mudar. Está acabando a pilha. As igrejas tiveram que mudar a linguagem, sabia disso? Porque tinha vezes que você entrar numa igreja, a pessoa se sentia tão constrangida, né, da forma como ela estava vestida, que ela falava assim: aí não dá para mim entrar, que é tão santo. A santidade, quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo. E neste confronto aqui do deserto, preste atenção, ó, o diabo estava contestando Jesus na palavra. Coloca para mim lá, ó. Mas Jesus respondeu para quem? Para o diabo. Mas também está escrito: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Posso ouvir um glória a Deus aí? Essa palavra que eu quero trazer para você hoje, Lucas 4, versículo 4, Jesus respondeu dizendo: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Ele estava contestando o Filho de Deus, e o Filho de Deus estava rebatendo com a palavra. Presta atenção aqui, ó. Aqui eu começo a pregar para você. Abraão recebeu uma promessa. Abraão recebeu uma promessa. A promessa que viria Isaque, o seu filho. Mas estava demorando muito. Há pessoas que são assim, ela recebe uma palavra profética, meu irmão, pode ser instantaneamente, né? Deus pode quebrar uma feitiçaria, né? Deus pode quebrar uma macumbaria, Deus pode abrir uma porta instantaneamente, mas ela pode demorar uma semana, pode demorar um mês, pode demorar 8 anos, porque quando Deus fala parece que é agora, porque Deus está trabalhando no Kairos, né? Na eternidade. Para Deus não existe passado, presente e futuro. Mas para nós, muitas vezes demora. Abraão recebeu a promessa, parecia que era amanhã, e já passava os anos, e não acontecia a promessa. Ué, Deus disse que ia dar o filho, e você conhece a história, né? Tanto é que Sara e ele se juntaram para resolver aquele problema que estava demorando. Por que eu estou falando isso aqui, ó? Presta atenção. O que vai nos sustentar no deserto antes da promessa é a palavra. Posso ouvir um glória a Deus aí? Jesus disse, ó, nem só de pão viverá o homem. Está vendo aqui, ó? Jesus está falando da área espiritual. E há pessoas que ela não lê a palavra, o espírito fica mirrando. Sabia disso? Se alimentamos 3 vezes por dia, e não damos nenhuma picanha para o nosso espírito. Como assim, pastor? Pastor, eu leio a palavra de vez em quando eu preciso. Faz jejum que você vai ter uma bênção, meu irmão. Quando você faz jejum, sua carne fica assim, fala assim, que hora nós vamos comer? Que hora que nós vamos comer? Que hora que nós vamos comer? Faz jejum, sonha de noite, está comendo aquela picanha, aquela pizza.
É normal, a carne quer comer. Imagina o seu espírito. Pastor, não precisa. Deus não soprou nas narinas de Adão. Posso ouvir um glória a Deus aí? Então, ouça aqui que eu vou dizer, ó. A única coisa que alimenta o teu espírito é a palavra. A fé vem por ouvir e ouvir a palavra. Se eu não leio a palavra, presta atenção, meu irmão, meu espírito vai mirrando. Aí aparece o gigante, é ele gigante mesmo. Você não vai ter os olhos de Deus. Ele vai parecer gigante porque ele é grande. Imagina Davi, baixa estatura, o gigante Agade diante dele. Todo mundo com Israel com medo, falou assim, esse aí é doido. Ele disse assim, ó, você vem com espada e com escudo, mas eu vou contra ti no nome do Senhor dos Exércitos. Ainda hoje, o Senhor vai entregar sua cabeça na minha mão. Declare comigo, nessa noite, tenho certeza que Deus vai entregar esse gigante na minha mão. Você pode aplaudir Jesus? Jesus estava dialogando com o diabo. Está vendo aqui? Ó, muitos dizem, ele não conhece a palavra, ele conhece mesmo. Ele contestou Jesus na palavra, mas também diz assim. Por isso que às vezes, outro dia a pessoa fala assim, pastor, mas tem um testemunha de Jeová, que ele está lá tentando me evangelizar. Eu falei, está evangelizando mesmo? Cuidado que é capaz de te levar para o outro lado. Hein? Eles conhecem a palavra. Só que eles não acreditam na Trindade. Você sabia disso? Eles não acreditam que Jesus é Filho de Deus. Eles não acreditam que Jesus é o caminho. Eles acreditam que Jeová é Deus. Glória a Deus. Os muçulmanos acreditam que Alá é Deus. Os judeus acreditam que Alá é Deus. Os católicos acreditam que Deus é Deus. Mas só tem um caminho. Buda morreu e as suas cinzas foram derramadas no rio. Maomé não ressuscitou. A lei mosaica pereceu, mas Jesus Cristo é o único caminho. Posso ouvir um glória a Deus aí? Caminho de sangue, inaugurado um novo e vivo caminho. E é por isso, meu irmão, que nós precisamos cuidar da nossa vida espiritual. Não vos inquieteis, como diz em Mateus 6, dizendo o que nós vamos comer, o que nós vamos beber. Tudo isso, todas as pessoas buscam isso. Mas buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Declare comigo, nessa noite, Deus está acrescentando na minha vida. Um acrescentar de Deus. E quando Deus acrescenta, é para a bênção. Abraão, teu nome não vai ser Abraão, teu nome agora vai ser Abraão. Estou colocando a minha letra no teu nome, porque você vai precisar agora. Jacó, o teu nome vai ser mais Jacó. Vou trocar o seu nome agora vai ser Israel. Porque você vai precisar dessa unção, para que a promessa se cumpra na sua vida. E Deus está falando para pessoas aqui, ó, tem coisas na sua vida que eu vou tirar, mas fica tranquilo, eu vou colocar algo melhor. Posso ouvir um glória a Deus aí? Pastor, eu não gosto de perder nada. Ninguém gosta de perder nada, né, meu irmão? Como diz aí, todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer, né? Arrebatamento, não, pastor, pode ser depois, daqui a um tempo, não precisa ser agora. Mas Deus sabe o que ele tem que fazer. Jesus combateu no deserto, o diabo disse assim, ó, mas também diz a palavra, nem só de pão viverá o homem. Jesus está falando assim, ó, não é só de comida, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Porque a minha palavra não voltará para mim vazia. Assim como desce a chuva e a neve, alabaçuri cantarabachai, e rega a terra, a minha palavra não voltará para mim vazia, mas ela fará o que me apraz. Posso ouvir um glória a Deus aí? Regue o seu espírito com a palavra.
É muito bom assistir as coisas, assistir os filmes, mas não esqueça da palavra, meu irmão. Né? E por que eu estou falando isso aqui essa noite? Jesus estava dizendo para aquelas pessoas, olha, buscai primeiro as coisas do reino, porque vocês estão selados pelo Espírito Santo da promessa. Há um selo sobre a sua vida. Há algo que você foi marcado, meu irmão e minha irmã, assim como Abraão circuncidava ao 8º dia, assim somos nós, selados, circuncidado no coração. Há uma marca no seu coração que não pode ser tirada. Declare comigo, uma vez filho, filho para sempre. Posso ouvir um glória a Deus aí? Tem gente que esperneia com isso. Ei, pastor, então quer dizer, meu irmão, uma vez filho, filho para sempre. Os religiosos não gostam disso. O filho pródigo não estava sofrendo? Estava. Deus tinha alguma coisa a ver com isso? Não tinha. Mas o diabo estava batendo nele. Quando nos afastamos de Deus, tem um que já faz o trabalho, meu irmão. Deus não matou nem Caim. Posso ouvir um glória a Deus aí? E lá na Ucrânia, você acha que Deus ia ter alguma coisa com isso lá? Tem até uma igreja que chama Deus é Amor. Posso ouvir um glória a Deus aí? O trabalho sujo tem um que já faz, meu irmão. É só se afastar de Deus que Ele está te esperando. Como diz o Cláudio Duarte, né? Para ir para o inferno não precisa ter fé, não. Eu não acreditava que tinha um lugar desse. O diabo falou assim, não, aqui não precisa ter fé, não, cara. Ele está aí, buscando a quem possa tragar. Não é extraterrestre, não. E neste momento aqui, Deus imprimiu nos filhos de Deus, aquele que é filho tem um selo. Aquele que tem filho, aquele que é filho, tem uma marca do sangue. O sangue derramado naquela cruz está sobre a sua vida. E para o mal chegar na sua vida, ele tem que passar pelos anjos de Deus. Posso ouvir um glória a Deus aí? Declare comigo, eu sou cercado pelos anjos de Deus. Você crê nisso? Pastor, eu não estou vendo, mas os anjos de Deus estão cercando a sua vida. Assim como Jó era cercado pelos anjos de Deus. Não foi assim? O diabo falou assim, mas como é que eu vou mexer nele? Tu põe uma cerca em volta dele. Não consigo chegar ali. É como se Deus estivesse falando para você assim, o diabo foi bater na tua porta hoje, essa semana lá, mas tinha 2 anjos lá naquela porta. E é por isso que ele não entrou lá. Porque de longe ele viu os anjos. Ele, falou aí, não dá. Cercados pelas coisas de Deus. Abraão estava demorando, mas ele se alimentava da palavra. A palavra, meu irmão, ela forra o meu estômago espiritual. Você sabia disso? Eu vou comendo e me alimentando e acreditando nas promessas. Assim, está demorando, mas eu tenho certeza que Deus está preparando o caminho. E Deus está falando com muitas pessoas aqui, pode estar demorando, mas prepara o caminho. Porque as coisas que eu já te falei estão prestes a acontecer na sua vida. Coisas que Deus tem preparando. Coisas que Deus tem fazendo. E este momento aqui, que eu estou te narrando, Jesus estava dizendo para eles assim, olha, vocês estão aqui, vocês estão atrás de mim por causa da comida. E começaram a contestar Jesus. Olha o versículo 31. Olha o versículo 31, coloca para nós o texto lá, de João. O versículo 31 diz assim, nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito, do céu deu-lhes pão para comer. Está vendo? Olha que Jesus respondeu para ele no 32. Olha a resposta de Jesus, replicou Jesus. Em verdade vos digo, não foi Moisés que vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai que vos dá. O maná era passageiro. O maná caía todos os dias. Era um símbolo das coisas de Deus. Mas Jesus estava dizendo assim, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Pode colocar o 33. Olha lá. Olha o 33. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo.
Está vendo aqui, ó, Jesus começa a declarar para eles que Ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele começa a declarar para eles que esta obra, né, que muitas vezes as pessoas querem saber, que obra é essa? O que nós precisamos fazer, Jesus, para crer em você, para que nós praticamos isso? Põe para mim no versículo 28, volta lá no 28, olha lá. Eles queriam saber que obra que é essa. 28. Dirigiu-se, pois, a ele, perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? Aqui, ó. Queriam saber que religião é essa. Pode passar. 29. Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta. Declare para a pessoa que está ao seu lado. Agora, presta atenção. Que creais naquele que por ele foi enviado. Declare comigo, agora não tem mais obra. Agora é fé. Posso ouvir um glória a Deus aí, meu irmão? Senão os espíritos iam tudo para o céu, sabia disso? Olha que eles fazem obra, hein? Pastor, olha, eu conheço uns aí que dá muito nó no crente, viu? Meu Deus do céu, meu irmão. Distribui roupa, distribui comida. Mas por que você faz isso? Porque eu estou conquistando meu lugar no céu. Eles acreditam nisso. Você sabia disso? Os judeus também tinham mandamentos. Qual é o mandamento agora, Jesus? Aí Jesus vai lá e dá neles. Puf. Diz assim, agora vocês precisam acreditar naquele que foi enviado. Pode passar mais um. Tem gente me olhando assim. Então disseram eles, que sinais fazes para que sejamos, creamos em ti? Quais são os teus feitos? Está vendo aqui, ó? Essas coisas nós precisamos entender que quem faz a obra é Deus. Porque aquele que precisa de mandamentos é porque ele não crê. Quando nós aconselhamos casais, sabe o que nós falamos? Assim, olha, encontre uma pessoa de Deus, posso ouvir um glória a Deus aí? Porque aonde ele estiver, quem está acima dele é Deus, né? Amarás ao teu Deus acima de todas as coisas. Então lá no seu trabalho, Deus está vendo, posso ouvir um glória a Deus aí? Você vai confiar em Deus, lance a sua expectativa em Deus. Se você crer em Deus, as coisas acontecem. Jesus disse, né? Se você crer, tiver fé como o tamanho de um grão de mostarda, você dirá para uma montanha, transporta e vai para lá. Tem gente que fala assim, não, pastor, não é essa a interpretação. É essa a interpretação, meu irmão. Né? Lembra das 3 cruzes? Lembra que o ladrão disse para ele? Lembra que Jesus disse, ainda hoje estarás comigo no paraíso? Que dia foi esse? Sexta-feira. Depois que Jesus morreu, ele desceu no seio de Abraão. Foi pregar para eles. Foi levar eles para o paraíso. Adivinha quem estava lá no paraíso esperando eles? O ex-ladrão. Posso ouvir um glória a Deus aí? O que ele precisou, pastor? Só fé. Ele acreditou que Jesus é rei. Ele disse, Jesus, quando entrares no teu reino, lembra-te de mim. Jesus falou, esse aí, ó. Não era judeu praticante, porque senão não estava na cruz. Não estava aqui na igreja, não se batizou. Não que não precise. Mas ele acreditou que Jesus é rei. E ele deu a volta e foi direto para o céu. Jesus, essa noite, quer dizer para mim e para você, tudo é possível para aquele que crê. E essa noite nós vamos orar. Se você tem causa na justiça, você está nos assistindo aqui, ó. Você tem um problema com a pessoa de alcoolismo,
Essa noite você vai orar para Deus quebrar essa praga na sua vida. Eu sinto orar por isso aqui, ó. Pastor, é proibido? Não é proibido. Mas eu vou dizer aqui, ó. Eu estava vendo um árabe comentando algumas coisas sobre bebida. E ele estava falando assim: nós acreditamos que cada vez que a gente abre uma garrafa, 3 espíritos saem de lá. O espírito do macaco, da ira e do palhaço. Nós acreditamos que cada vez que a gente abre uma bebida alcoólica, um daqueles 3 espíritos te pega. Sabe qual é o maior problema hoje no mundo? Não é a maconha, não é a cocaína, é a bebida alcoólica. Porque ela é liberada. Isso está entrando tanto no mundo. Roma foi destruído por causa da bebida, sabia disso? Os gregos foram destruídos por causa disso. Você sabe que a União Soviética caiu em 91? Porque 70% do país estava alcoolizado. E é por isso que Deus está sarando essa nação. Posso ouvir um glória a Deus aí? Sarando. Não adianta você falar para a pessoa assim, não bebe. Não, vai ser de dentro para fora. O Espírito Santo vai tocar nela. E ela não vai conseguir nem sentir o cheiro da bebida depois. Fique de pé nesse momento. No versículo 32, Jesus disse: em verdade vos digo, não foi Moisés que vos deu o pão do céu, mas meu Pai que vos dá o pão verdadeiro. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Aquele que vem a mim, de modo nenhum terá fome, e quem crer em mim jamais terá sede. Porque do seu interior fluirão rios de água viva. E você que está nos assistindo essa noite, este pão vivo do céu, esta água do Espírito é para mim e para você. E eu só preguei esta palavra para você, para que você se encha do Espírito Santo, para que anime a sua fé. Os mandamentos são importantes quando eles estavam na lei antiga, mas agora diz a palavra que o Senhor escreveria nos nossos corações a sua vontade. Quando você crê é muito mais fácil. Quando você crê, você põe o diabo para correr. O diabo tem medo que você descubra que você é filho de Deus. E essa noite, os anjos de Deus acampam ao redor daqueles que o amam. Essa noite o Espírito Santo, Alabassuri Cantarabachai, te chamou aqui para te dizer que Ele é o teu pastor, para te dizer que o selo está marcado, há um selo sobre a sua vida, e este selo é um selo de sangue. O Espírito Santo, Ele imprimiu isso na sua vida, e você está marcado pelo Espírito Santo, e esta marca ninguém tira, Aladachai. Basta você tomar posse essa noite. Pastor, eu estou afastado, tome posse de novo. Você é templo do Espírito Santo. Ó Espírito Santo, quer te avivar aqui essa noite. Ranasturi Cantarabachai. E te dizer que tu és filho, que tu és filha. E te dizer que o Senhor é o que te guarda dia e noite. Aquele que não dormita, Rananassúbia. Aquele que dá ordem aos seus anjos ao teu respeito. Ao teu respeito está vindo decretos aqui essa noite. Rananunasúbia. Decretos com teu nome. Haladachai. Pensamentos de paz eu tenho ao teu respeito, diz o Senhor. Porque vós sois nação santa, povo separado, povo escolhido, para receber das coisas de Deus na sua vida.
Arananassuri cantarabachai. E aquele que começou um dia, Ele é fiel para te puxar e dizer: vamos de novo. Vamos de novo. Adonai se manifestará. Yahvé, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai se manifestará. E quando eu estava pregando aqui, Deus me falava de sexta-feira. Sexta-feira, o maná era dobrado, porque o povo ia precisar no sábado. E Deus está falando com todos aqui essa noite. Alamanassuri cantarabachai. Eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não do mal. E essa noite, pode ter certeza disso aqui, ó. Talvez você está aqui duvidando dessa palavra, né? Sabe que esse pastor está falando isso? Meu irmão, às vezes é luta para me pregar algumas coisas. Fala isso aqui, Deus fala isso aqui. E aí quando você está pregando, Deus fala assim, ó, fala para eles que sexta-feira o maná era dobrado. Porque eles iam precisar disso. No